Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Saudade de vocês, muita saudade mesmo de vocês, saudade da rotina, saudade da minha vida normal como ela era e eu não dava tanto valor. Mentira, eu sempre dei muito valor na minha vida. Mas é inegável, galera, a gente tinha muitas coisas que a gente não fazia ideia que eram importantes e que a gente gostava e que agora a gente nem percebe, né? Que a gente, na verdade, agora a gente está vendo a diferença que faz. Pessoal, prazer estar aqui de novo com vocês, certo? Já falei em alguns vídeos, principalmente para quem me segue no Instagram, mas é muito importante a gente tentar tirar o melhor de momentos difíceis como esse. Tentar tirar o melhor do pior é sempre o melhor que a gente pode fazer diante de situações como essas, certo? Então, espero que vocês estejam bem, espero que os familiares de vocês estejam bem, espero que vocês estejam, certo, tornando esse momento de quarentena um momento produtivo. Eu já dei muitas recomendações de vídeos, de filmes, de canais, de hobbies, e vou continuar dando, só perguntar, eu dou dicas demais. Tem muitos cursos que foram liberados por universidades, por instituições em geral, por empresas, sabe? Não só cursos ligados à educação, certo? Cursos em geral, a própria Faber-Castell liberou cursos gratuitos de desenho para quem curte isso aí. Estou falando isso que é tendencioso porque é algo que eu curto. Mas qual que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Tornem esse momento algo produtivo. Desenvolva alguma habilidade, aprende a tocar um instrumento, faz alguma coisa que torne esse momento algo que você vai levar para fora disso aqui, certo? Então, gente, vamos ao que interessa, certo? Antes de eu começar aqui o que eu tenho para falar para vocês, uma dica. No roteiro que vocês vão receber, existem muitas informações, mas vai ter um link para o vídeo do YouTube, que também vai ter essa aula aqui. E eu digo, leiam as descrições. Eu sempre coloco lá nas descrições, às vezes, alguma referência a algum outro material ou algum outro vídeo. Para quem quiser expandir um pouco mais os conhecimentos ou entender melhor sobre uma coisa específica, eu sempre dou recomendações lá, certo? Algumas em minha autoria, outros não, mas fica a dica. Dá uma checada na descrição do vídeo e se vocês tiverem dúvida, deixa também o comentário lá, dúvida, a gente dá um jeito, a gente responde, não tem problema, ok? Vamos ao que interessa então. Nós estávamos estudando então sobre o átomo, a estrutura atômica em si. Eu vou retomar mais uma vez, gente, porque vai por mim. Muita gente ainda bagunça quando se trata do átomo. O átomo, aquela pequena estruturazinha, pequena mesmo, gente. Vocês não têm ideia, eu acho que vocês ainda não têm ideia da dimensão de um átomo realmente, certo? Porque um átomo, ele é composto por outras partículas menores ainda. E uma única gota de água, você tem milhões, sabe, bilhões de milhões de átomos. Então, assim, é muito, muito, muito mesmo, certo? O núcleo de um átomo então, ele tem a parte de fora, que a gente chama de eletrosfera, e a parte interna, que a gente chama de núcleo. A gente costuma desenhar isso aqui nessa proporção, gente, só para poder explicar. Mas para vocês terem uma ideia da proporção real, certo, de um átomo, imagina que você tem uma bola de tênis parada no meio, por exemplo, do estádio do Maracanã. O estádio do Maracanã é toda a dimensão da eletrosfera de um átomo. E o núcleo seria a bola de tênis. Apesar de toda a massa, praticamente, de um átomo estar no núcleo, o espaço que o núcleo ocupa em relação ao total do átomo é muito pequeno mesmo, certo? Então prestem atenção nessa representação. Nós temos então o nosso núcleo, composto então de prótons, partículas de carga positiva e nêutrons, partículas de carga nula. Não é negativa, é nula, vazia, certo? E nós temos a eletrosfera. Partículas, então, onde orbitam ao redor do núcleo, partículas de carga negativa, que são os elétrons. Partículas de carga negativa. Então, basicamente, como eu já havia apresentado para vocês esse conceito,
a massa de um átomo, ou seja, o quanto um átomo pesa, basicamente é o núcleo. A significa massa atômica. É igual, então, à soma de tudo que tem no núcleo. Os elétrons têm massa, professor? Eles pesam alguma coisa? Tem sim, certo? Só que é tão desprezível a massa do elétron que a gente nem considera. Então a gente calcula a massa de um elemento, sendo que está no núcleo. Então a massa atômica, ou seja, quanto que aquele átomo pesa, é calculado então pela soma de Z, que são os prótons. Z então são prótons, mais os nêutrons. Isso, então, é o cálculo da massa de um determinado átomo, certo? Sabendo disso, então, você consegue determinar quantos prótons e nêutrons existem no núcleo de um átomo. Imagina um elemento X qualquer. Esse elemento X, já expliquei para vocês na aula passada, quais são as coisas que você tem que prestar atenção na tabela periódica. Mas a tabela periódica, geralmente, ela vem com um valor em cima, que vamos supor aqui que é 15. E um valor embaixo, que vamos colocar aqui como, por exemplo, 25. Certo? Sempre, gente, independente se esses valores estão em cima os dois, ou então embaixo os dois, se está do lado direito ou esquerdo, independente. O maior valor que é entregue aqui para nós é o valor da massa atômica, que é a soma de tudo que tem no núcleo. E o menor valor, ele é o valor do número de prótons. É o meu número atômico, ou seja, é o meu Z. Z é igual a número atômico, ou seja, número de prótons. Então esse elemento X aqui qualquer, A é igual a Z mais N, eu consigo então descobrir qual que é a minha massa atômica, 25, ou seja, tudo aquilo que existe no núcleo. Se eu sei que o meu número de prótons é 15, então 15, meu número atômico, mais N. Eu não sei quantos nêutrons tem ali. N, então, no fim das contas, é igual a 25 menos 15. O meu N, ou seja, o meu número de nêutrons é 10. Então eu tenho 10 nêutrons nesse átomo e 15 prótons, totalizando então 25 de massa atômica. Pessoal, esse cálculo aqui ele vai ser importante para a gente entender o que eu tenho para falar para vocês hoje, que é a relação entre elementos isótonos, isóbaros e isótopos. Olha só, já vou dar a dica. Elementos isótopos, isóbaros e isótonos. Existe uma outra variaçãozinha, mas eu vou até colocar aqui em um asterisco, porque eles podem variar bastante, que são os isoeletrônicos. Qual que é a relação entre esses caras aqui? Iso, pessoal, significa semelhante. Mesmo número. Agora, olha só a dica aqui. Isótope. Olha só, isótopos. P. P não vem ao número de prótons. Então, esse Pzinho aqui, lembra? Prótons. Isó, A. Lembra a fórmula que nós acabamos de calcular? O que significava o A? Mesmo número de massa nesse caso. Então esse Azinho, massa atômica. E o N aqui, meus queridos? Obviamente que sobrou. Mesmo número então de nêutrons. Isoeletrônicos, obviamente, mesmo número de elétrons. Então, se eu falo para vocês que um elemento qualquer, A, é isóbaro de B e A é isótopo de C, observem comigo aqui. Vamos dar valores a esses caras aqui. Eu falo para vocês que A tem o número atômico 15.
mas eu não sei a massa dele. É um valor de X. Mas eu falei para você que A é isóbaro. Olha só, ele tem o mesmo número de massa de B. E eu te entrego que o número de massa de B é 35. Mas eu também te falei que A é isótopo de C. E eu não sei qual que é o número de prótons de C inicialmente. Certo? E eu te entrego um outro valor aqui, como por exemplo 30. Ok? Então observa aqui comigo então. Eu te falo que A é isóbaro de B, mesmo número de massa, e que A é isótopo de C. Se A é isóbaro de B, os dois têm o mesmo número de massa. Já dá para você inferir qual que é o número de nêutrons que o A tem. Certo? Eu falo que A é isótopo de C. Então eu sei que C vai ter o mesmo número de prótons de A, que é 15. Mas professor, qual que é o número então de prótons de B? Eu não fiz relação com B em relação aos outros. Nessa situação aqui, não tem como inferir. Mas se eu falo, por exemplo, que B é isótono de C, então dá para eu saber que 30 menos 15, 15. Se 35 é a massa atômica de B, e eu falei que esses dois têm o mesmo número de nêutrons, calculei o meu C e descobri que é 15 o número de nêutrons, dá para eu saber, o meu número de prótons é igual a isso aqui. Olha só, Z é igual a 35 menos 15. O meu Z nessa situação é 20. Eu tenho 20 prótons. Repara o seguinte aqui agora, muito importante, prestem muita atenção no que eu vou mostrar para vocês. Esses elementos, eles são iguais ou são diferentes? Olha a pergunta. Eu não estou perguntando se eles são idênticos. Eu estou perguntando se são o mesmo elemento. Vou dar 5 segundos aí para vocês pensarem um pouquinho. Se quiser, pausa o vídeo. Pois é. Na aula passada, quem prestou atenção, eu falei para vocês, o que determina quem que é quem na tabela periódica é o número atômico. É o número de prótons. Então, observem bem que o meu elemento A, vou circular aqui em vermelho para vocês, o meu elemento A, ele é o mesmo elemento de C. Mas, Marcelo, pelo amor de Deus, os dois têm número de massa diferente. Pois é, eles têm números de nêutrons diferentes, mas eles são o mesmo elemento. Os dois têm 15 prótons, os dois são o mesmo elemento. Mesmo esse aqui sendo mais pesado, mesmo esse aqui tendo mais nêutrons, como o nêutron não tem carga elétrica, ele só vai influenciar na massa do elemento. O número de prótons é que determina quem que é quem. Prestem muita atenção nisso. Já B é um outro elemento completamente diferente. Mesmo tendo o mesmo número de massa do elemento A, não é o mesmo elemento. Então, eu deixo claro, um elemento pode ter números de nêutrons diferentes e ainda assim ser o mesmo elemento. A massa deles vai ser diferente, mas continuarão sendo átomos do mesmo elemento. Certo? Chequem o vídeo lá embaixo, se cuidem, pessoal. Vão ter outras inscrições, eu não posso delongar aqui, mas vão ter muitas outras referências. Saudade de vocês, um grande beijo e até a próxima.